Talvez você não esteja preparado para esse vídeo. Não é que eu não estou preparado para ele. Eu tenho medo do que vai acontecer contigo. Você tá numa boa cadeira aí? Porque eu tenho um tablet aqui na minha mão. E eu tenho tablet, eu tenho desenhos, eu tenho canetinha para Tá, eu sei que eu meio que sempre critiquei quem fica estudando usando tabletzito e tal. A gente sabe, ó, não fala muito disso não. Mas é que assim, essa parada de fato tem um recurso didático fantástico. E eu vou usar ele pra te falar sobre essas fórmulas e falar sobre tudo isso. Falar sobre fórmulas inúteis que você só gasta espaço no seu cérebro e é um baita problema pra ti. Antes mesmo de te mostrar essas 3 fórmulas de maneiras que você nunca viu e mostrando que você perdeu tempo decorando todas elas quando não precisava. E se você resolveu questões da sua vida inteira decorando essas fórmulas, você só perdeu tempo. Mas eu vou mostrar só delas. Só que eu preciso, antes de mostrar só delas, falar que o problema não tá apenas nessas 3, mas tá em todas as outras que você faz decorando. Por quê, meu povo? Seguinte, teu celular, ele tem uma certa memória, né? Olha essa parada, o quanto é um problema pra ti na prova. A tua memória do teu celular, se você fica sobrecarregando ela com um monte de forma de foto inútil e tal, e aí você, até um ponto que ele começa a travar, porque tem um monte de foto inútil, e você tem que ir lá ficar removendo, falando, nossa, por que essas fotos estavam aqui perdidas na galeria, né? Um monte de vídeo pesado, esse tipo de coisa, que só ocupa espaço. E aí ele trava porque a memória está sobrecarregada. O teu cérebro é a mesma coisa. Dentro dele tem várias gavetinhas inúteis, que você ficou ocupando o espaço delas, elas estão lá à toa, com fórmulas que não precisavam serem decoradas. E aí chega um ponto que tem tanta fórmula que você se perde no meio delas. Que você chega num vestibular e você esquece. Por quê? Já tem a pressão da prova. Teu cérebro está sobrecarregado. Ele já está fritando lá com a prova. A fórmula, por exemplo, para calcular a energia potencial elástica, some. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula para calcular a área lateral da esfera? Qual é a fórmula para calcular o impulso? A quantidade de movimento? Pois então, talvez você aí mesmo agora não lembrou. Cara, imagina no dia da prova. Tá me entendendo a gravidade desse negócio? Então senta aí e presta atenção no que eu vou te mostrar. Cara, a gente vai começar... E antes, né? De onde vieram essas 3 paradas que eu vou te falar aqui? Cara, isso aqui veio do Pilares Presencial. Pra quem não sabe, ó, esse cenário diferentezão, pá, olha aqui. Rapaz, tem uma piscina ali na minha frente, tá entendendo? E assim, a gente tá no Pilares Presencial. Todo dia, em contato com vestibulandos, eu vejo os erros na prática que vocês cometem. E vejo coisas que eu nem sabia que vocês tinham aprendido errado, que eu olho e falo, meu, isso aí você aprendeu tudo errado, não é assim não, presta atenção aqui que eu vou te explicar a maneira certa. E aí eu trouxe as melhores sacadas pra vocês aqui nessa série de vídeos que a gente tá fazendo. Todo dia, então deixa o like pra você já poder receber os próximos. Galera, primeira coisa tinha pessoa que não sabia o que era potencial elétrico e o que era DDP, diferença de potencial. Sabe qual é o problema? Você aprende os 2 assuntos separados. Tu aprende eletrodinâmica e eletrostática, quando na verdade as 2 coisas são a mesma coisa. O que é eletrostática? Estática vem de parado, então é cargas paradas. E eletrodinâmica, dinâmica vem de movimento, então são cargas em movimentos. Mas o que é esse tal de potencial? O que é DDP? Cara, o que acontece é o seguinte, eu peguei uma cargona, olha só, uma carga gigantesca e tal, e sinal positivo. Então essa carga é grande. E aí eu peguei perto dela e coloquei, não tão perto, mas coloquei uma carguinha pequenininha. Também positiva a madeira. Aí eu fui lá e peguei uma carga qualquer e coloquei no meio das 2, tipo positiva, e joguei ali. Olha só, eu joguei essa carguinha aqui. Cara, essa carga vai empurrar pra longe, porque ela vai fazer uma força, mas também porque essa carga grande, que eu vou chamar ela de carga A, olha só, a carga A, ela tem um potencial, um potencial A de jogar a carguinha vermelha pra longe, cara. Porque os sinais delas são iguais. Então ela tem um potencial pra jogar a outra pra longe. Enquanto essa outra aqui, então, olha só, ela tem um potencial pra empurrar ela nesse sentido, muito forte. Enquanto essa outra, pequenininha, cara, por ser positiva, ela também tem um potencial pra empurrar a outra lá pra esquerda. Só que é um potencial menor. Então, se o potencial já é grandão, cara, o potencial de B, ele é pequenininho. Mas a gente sabe que vai acontecer uma coisa. A carga B aqui tem um potencialzinho assim, enquanto a carga A tem um potencial grandão. Se eu pego e tô competindo força com uma pessoa bem mais fraquinha que eu tô empurrando algo que tá no nosso meio, tá? Tô empurrando, e a pessoa tá empurrando de lá. Só que eu empurro muito mais forte, cara, essa carteira vai voar pra lá. Ela vai voar pra lá. Assim como essa carguinha vermelha, ela vai fazer este movimento aqui. E esse movimento aqui vai ser porque você pegou este potencial de uma com o potencial da outra. Então ela vai de forma ordenada ir pra lá.
vai se mover, vai entrar em movimento. Elas estavam paradas, mas eu fiz ter movimento. Agora olha que loucura, galera. Se eu pego, na verdade, não apenas uma carguinha, mas se eu pego várias. Tipo, pô, eu vou lá, vou pegar um monte de carguinha, olha aqui, e vou jogar todas elas ali. Vou jogar todas elas ali. Assim, ó, jogo. Tudo espalhado. Cara, todas as carguinhas que eu vou jogar espalhado, pode ser coisas como, tipo, eletrinhos. Ou aqui, não encara elétron, porque elétrons vai lá, a carga é negativa. Encara a carga positiva. Se eu jogo um monte de carga que estaria desordenada ali, na verdade o que acontece é ocorrer um movimento ordenado do A para o B. E todas aquelas carguinhas se orientam e vão formando uma corrente. Ou o que a galera chama de corrente elétrica. Porque aqui existe um potencial para empurrar para lá. E aqui existe um potencialzinho contra. Que faz com que a diferença entre o potencial A e o potencial B, a DDP, ocorra. E existe diferença de potencial. E quanto maior for essa diferença de potencial, mais rápido essas carguinhas chegarão para cá em sentido de corrente alinhadas, então maior será a corrente elétrica, ou a intensidade da corrente elétrica medido por I. Caraca! Agora, olha só. Você entendeu isso? Então você entendeu que esse potencial A e esse potencial B, na física, né, eles gostam de escrever as coisas às vezes com outras letras, e aí você não entende por causa disso, mas o potencial na física é V, e aí seria o VB e o VA, e aí a diferença de potencial, ou a tensão, né, a DDP, aqui seria VA menos VB. Caraca, mano, entendi, Madeira. Opa, tô apagando sem querer. Então é por isso que quanto maior for a diferença de potencial, se essa carguinha fosse muito maior, as outras iriam percorrer de um lado para o outro muito mais rápidas, então mais intensa seria a corrente. Legal, eu entendi isso. Mas e a tal da resistência, Madeiro? O que é isso? Cara, resistência é uma parada bem legal. Digamos que eu coloco aqui uma caixinha, como se fosse uma câmara meio turbulenta assim e tal, sabe? E aí, eu vou apagar isso daqui, vou colocar uma abertura, na verdade. É como se fosse uma região. Já brincou? Sabe aqueles parques que vão na cidade, Parque Tupã, essa galera assim? Ah, mano, essa altura do campeonato já deixou um vídeo, né? Você entendeu o que é DDP, pô? Você nunca tinha entendido. Aquele bagulho que tem na pilha, 1,5 volt. O que significa 1,5 volt da pilha? Significa que o potencial de um lado da pilha menos o potencial do outro é 1,5. Tipo, pode ser 4 e... pode ser 4 e, sei lá, 2,5. Aí 4 menos 2,5. O potencial de um menos o potencial do outro daria 1,5. E aí isso faz com que as carguinhas se orientem. Pá, muito legal. Agora, isso daqui é tipo... Cara, eu esqueci o nome do brinquedo, mas é aquela que você entra num trenzinho, aí tem tipo uns fantasmas que vêm te assombrar. Cara, aquilo lá é perigoso. Às vezes, a galera gosta de pegar um lugar, tá? Colocar uma cargona grande, tá? Positivo, tá? E uma carguinha pequena, B, aqui, também positivo. Aí vai ter uma diferença de potencial, e a galera vai ter que passar por aqui. E aí a corrente anda lindamente, cara. A corrente vem aqui, ó, pá, um fluxo ordenado, pipipi, popopó. A corrente vem pra cá, existe uma intensidade de corrente elétrica. Só que, cara, existe um problema. Às vezes a galera gosta de fazer essa corrente passar por um meio turbulento, tipo um trem fantasma, tipo um bagulho daquele. E aí a corrente, quando chega aqui, sabe o que acontece com ela? Cara, a corrente gente, é de fato isso. É isso mesmo, tá? A corrente vem e ela entra aqui e ela começa aqui, ó, se chocar. Cara, ela se choca por dentro do bagulho. Por quê? Porque isso daqui, olha o sinal que eu fiz, mano. Eu fiz a corrente vindo e fazendo isso aqui, ó. O que é isso, porra? Isso é exatamente o símbolo. Tá até caindo o fone, ó. Você tá caindo pra trás, eu tô caindo pra trás. Isso é o símbolo, mano, do resistor. E quanto mais louco for aquele momento turbulento ali, menor vai ser essa intensidade de corrente elétrica. Então a intensidade de corrente elétrica, ela depende, toda fórmula em física, o igual é do que algo depende. A intensidade da corrente elétrica, ou seja, a corrente de elétrons, ela vai depender da DDP. Quanto maior for a diferença de potencial, mais rápido a corrente vai se orientar. Só que ela depende da resistência. Às vezes tem instrumentos que servem como resistores para frear a corrente. O resistor resiste para a corrente entrar ali, ficar se chocando toda e ter que, tipo, sofrer para transpor ele. E aí por isso que é I igual a U sobre R. Ou você passa esse R multiplicando e aí fica U igual a R vezes I. E esse U, tá caindo tudo, você tá caindo e tal. Esse U igual a R vezes I é aquela fórmula que você aprende lá e tal. U igual a R vezes I.
Entendeu? Ah, olha que legal. Ó, mano, deixa o like aí já, que a gente vai pra segunda agora. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma esfera em azul, tá? E aí, existe um negócio pra chamar, que chama calcular a área lateral da esfera. Cara, nunca decorei aquela forma. Odiava. Não precisa. Uma aluna tinha esquecido essa fórmula pra calcular uma questão. E eu falei, qual é a fórmula? Ela falou, não sei. Eu falei, não precisa saber. Você só precisa saber calcular a área de retângulo, sabe? Sei. Por que, Madeira, saber calcular a área de retângulo? Esfera é esfera, retângulo é retângulo. Não, mas então, se você envolver a esfera em azul num cilindro, cara, olha que loucura. Imagina que eu coloco a esfera dentro de uma caixinha, sabe? Um tubinho assim. E esse tubinho, ele envolve perfeitamente a esfera. A parte de baixo do tubinho bate perfeitamente na parte de baixo da esfera. A parte de cima do tubinho bate perfeitamente na parte de cima da esfera. Olha que loucura, mano. Se eu pego, digamos que eu fosse pegar este tubinho, tá? E eu fosse pegar essa região dele aqui, ó, e fosse amassar, porque aqui, ó, tem esfera grudada aqui. Não, a ponta da esfera tá aqui em cima. Se eu pego e amasso ele, tipo, em cima da esfera, você não vai acreditar. A área lateral daqui. A área lateral daqui é literalmente igual à área lateral da esfera. A área lateral do cilindro que envolve ela é igual à área lateral da esfera. O que é a área lateral da esfera? O que precisa para envolver ela? Se você coloca um cilindro perfeito em que a parte de cima bate na parte de cima da esfera, a parte de baixo bate na parte de baixo da esfera, a parte do lado bate na parte do lado da esfera, a área lateral desse cilindro é igual à área lateral da esfera. Madeira, mas não muda nada porque eu preciso saber calcular a área lateral do cilindro. Sim, mas você sabe calcular a área lateral do cilindro. E o problema é quando vocês decoram duas fórmulas à toa, porque não precisa. O que é a área lateral do cilindro? Cara, isso aqui é o cilindro. Se eu abro ele, porra, ele vira um retângulo. E que saber calcular a área do retângulo todo mundo sabe. Se eu abro isso daqui, eu tenho um retângulo. Como se calcula a área lateral desse retângulo? Base vezes altura. E o que é a base dele? Cara, essa base não é o que estava envolvendo a esfera. E aqui, ó, onde envolvia a esfera, não formava um círculo. Caraca, um círculo em que tem um raio aqui, que é o mesmíssimo raio da esfera. E o comprimento desse círculo, a base, é o comprimento de um círculo ou uma circunferência aqui da própria esfera. Comprimento de circunferência, 2 πr, vezes a altura. O que é a altura? A altura daqui também tem um raio. E daqui até aqui também tem um raio. Então tem 2 raios. 2 vezes 2 dá 4. Π, raio vezes R. Raio ao quadrado. Área igual a 4πr ao quadrado. Essa é a área lateral da esfera. Mas você aguenta mais? Não, você aguenta mais. Se você aguenta mais, eu vou te mostrar. Só que eu vou te mostrar num outro vídeo, porque a ideia é que os vídeos... a ideia é que os vídeos aqui dessa série sejam mais curtos. Então você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o like padrão que você já deixou. Mas, cara, eu quero de fato que você comente, porque esse vídeo é mega importante pra mim. Ele é tipo assim, eu mostrando coisas que eu vejo na prática que vocês não sabem, só que nem eu sabia que vocês não sabiam. E são coisas que eu só fui perceber quando eu comecei a treinar vocês presencialmente. Aqui em Curitiba, a gente se mudou, a gente fez uma loucura pra dar esse treinamento presencial. O Pilares sempre foi online, a gente falou assim, vamos fazer um treinamento presencial pela primeira vez. E eu tô vendo na prática coisas que nem eu sabia que vocês não sabiam. Então eu quero que vocês comentem esse vídeo, se ele foi algo incrível pra vocês, se ele foi de fato uma parada que foi, porra, eu nunca tinha visto isso, Madeira mudou uma visão que eu vou ter sobre o que é o I igual a U sobre R, porque eu vou lembrar do trem fantasma, da correntezinha e tal. Eu vou lembrar o que é a diferença de potencial, eu nunca tinha entendido o que era potencial elétrico, cara. Então isso vai ser mega importante. Comenta aqui, deixa um like, tamo junto, e eu vejo vocês no próximo vídeo, porque é uma série, hein? É uma série. Tamo junto.